Amém? Hoje a gente está no mês e no ano em que a gente está declarando que eu amo aquilo que Deus ama. A igreja, o amor de Deus. Deus compara a igreja à sua noiva. Já viu o noivo, quando ele faz casamento, todo mundo para olhar a cara da noiva, o rosto da noiva, o vestido da noiva, a entrada da noiva. Não é isso? Todo mundo olha para trás. Esse momento é um momento tão especial que eu olho para a cara do noivo, assim, ele fica assim, meio que abobalhado, meio que, é um encantamento, ele fica meio perdido, os seus olhos lacrimejam. Aí quando eu olho para o noivo, eu estou olhando para a cara de Jesus, porque é assim que Jesus vê a noiva, linda, linda, preparada para o casamento. Eu amo a minha igreja, entrou no mês de julho, para a gente aprender a amar a igreja e contribuir. É isso, a gente tem tratado, né? Eu amo contribuir. E existe um estatuto perpétuo a respeito dessa questão na Bíblia. É uma área que é muito difícil de mexer, porque machuca muita gente. A gente aprende errado ou não aprende. Existe um livro na Bíblia, eu quero ler sobre ele. É um livro que as pessoas, você está lendo assim, você lê Gênesis, e aquelas histórias vão se fazendo uma grande história, né? Pequenas histórias. São famílias que vão se encontrando, se conectando, e no final você chega numa percepção clara de que Deus ele está falando muito com Abraão, aí ele fala menos com Isaac, aí ele fala quase nada com Jacó, aí depois tem um mundo perdido, que já tinha sido perdido lá com o tempo de Noé, e Deus tinha restaurado, mas tudo faz parte de um conjunto, em que Deus prepara a mente da gente, para a gente entender que apesar da gente tentar escapar, o amor de Deus, Ele nunca permite que a gente se escape, Ele está sempre buscando a gente de volta. Aí depois você entra no livro da liberdade, que é o Êxodo, no livro do relacionamento, que é o Levítico, aí você entra nesse livro aqui, que tem um monte de genealogia, assim, é um nome ligado ao outro, fulano é pai do ciclano, que é avô do Beltrano, e essas genealogias parece que são intermináveis, mas tem um sentido na Bíblia. Diz assim, Números capítulo 18, todas as ofertas, todas elas, alçadas das coisas santas, que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, tenho dado a ti e a teus filhos, e as tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo. Aqui Deus está traçando o sustento sacerdotal de Arão. Arão, que é irmão de Miriam, que é irmão de Moisés, filhos de Arão e Joquebede, que vão ser descendência de Levi. É o chamado sacerdócio levítico. Aliança perpétua de sal perante o Senhor é para ti e para a tua descendência, contigo, diz também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para não levarem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será. E no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão, porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. O livro de Números, existe algo, eu sou autor, e existe uma expressão que é usada pelos editores, né, aqueles homens. Aliás, eu ganhei um livro tão bem escrito por Winston Churchill, ele primeiro-ministro da Inglaterra, que acabou ali combinado com a França, de Charles de Gaulle, com a América,
eles venceram e retomaram a Europa das mãos de Hitler e da Alemanha nazista. Pensa num livro bem escrito. A gente chama isso de tecido literário, elegância literária. A pessoa tem elegância quando ele fala, mas também tem elegância, fineza, delicadeza ao escrever. Pensa assim, uma coleção de sabedoria. O livro de Provérbios é assim, o livro de Números não. O livro de Números, se você for classificar como tecido literário, ele parece que ele foi cortado assim, pegaram um machado, então ele vai ajuntando um censo. Sabe quando sai de vez em quando o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, faz um levantamento de quem é o povo brasileiro, quantos milhões nós somos, ele vai separando a gente, vai dimensionando o país e vai dizendo quem somos nós, quantos são pobres, quantos são da classe média, quantos são ricos. E aqui, esse livro é um censo militar, ele é uma contagem dos exércitos de Israel. Isso que é o livro de Números. Em hebraico, chama Medbar, alguma coisa assim. E não tem esse sentido de números, de contagem, de censo militar. Significa no deserto, porque no livro de Números eles estão no deserto. Aqui você vai ver a inconsistência da fé do ser humano. Deus faz um monte de milagres, Deus repara aquilo que Israel quebrou, Deus liberta o povo de Israel de um poder, de uma nação poderosíssima, a nação mais poderosa da terra. Deus vai juntando milagres, e ainda assim, eles têm medo. Aqui, tem uma passagem que todo mundo conhece, que é a passagem dos espias, que são príncipes, 12 príncipes, um de cada tribo de Israel. Eles vão visitar a terra, como quem diz assim, vamos lá para enxergar qual o tamanho do problema, porque Deus nos deu uma promessa, mas eu quero saber a resposta. Eu tenho a promessa, mas eu quero saber como é que eu vou fazer. Eles vão lá para olhar a terra, para pegar o fruto da terra. É ali, em Números 13, que 2 homens carregam um cacho de uva, de tão grande que era o cacho de uva. Eles estão carregando aquele cacho de uva, eles vão trazer a produção, mas eles também vão olhar o tamanho dos exércitos, dos inimigos de Deus. Avisou, são inimigos maiores do que você, mas eu vou estar contigo, eu vou estar na frente de vocês. Ali o povo de Israel diz assim, não vai dar não. Não vai dar, eu sei que Deus me prometeu, é muito bom, mas eu não vou conseguir alcançar. A questão da vida com Deus, ela depende de 3, assim, é um tripé. Você está vendo aqui, por exemplo, nós temos câmeras aqui, temos uma câmera à direita de vocês, ela está em cima de um tripé, tem outra aqui na frente. São bases de sustento que mantêm o equilíbrio. A vida da gente com Deus vai depender de santidade, eu sempre explico isso, pureza, vai depender de coragem, o nome disso é fé, e vai depender de verdade, que é a palavra de Deus. Coragem, verdade e santidade, é isso que mantém o rumo da gente e faz a gente avançar, porque problema todo mundo vai ter. Essa ideia de que você não vai experimentar dificuldade, não vai ter, isso é uma lorota, é uma cascata, é uma mentira, porque é justamente isso que promove a gente, que aproxima a gente, que dá para a gente intimidade, para a gente conhecer o tamanho do nosso Deus. É por isso que tem gente que está no deserto e vê milagre, e tem gente que não passa pelo deserto e fala assim, mas por que ele está tão feliz? Por que ele está fazendo esse escândalo? Aí Jesus diz, quem muito é perdoado, muito ama. O amor dele é transbordante. E aqui em Números, essa inconsistência vai fazer com que Deus ensine de novo coisas que ele vem ensinando desde o princípio. Uma delas é a questão de como lidar com a adoração, com o relacionamento e com a proximidade de Deus. Diz assim, considerem
a grandeza desse homem. O nome dele aqui era Abrão ainda. Deus não havia mudado a identidade dele. Até mesmo o patriarca Abraão, mas nesse tempo ele era Abrão ainda, lhe deu o dízimo dos despojos. Fidelidade não é lei. A fidelidade, ela já existia antes da lei. Quando Abraão ele se encontra com Melquisedeque, era o sacerdote, era o rei de Deus, numa cidade chamada Salém, que a gente cita aqui toda hora, porque é a cidade mais citada na Bíblia, que é Jerusalém. Já estive lá algumas vezes, espero ano que vem estar de novo lá. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou lá, Abraão, ainda era Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Há uma ideia muito errada, de que a questão das primícias, das ofertas, dos votos e dos dízimos, é algo ligado à lei, a uma obrigação religiosa, que, você quer se relacionar com Deus? Então tem que fazer desse jeitinho aqui, e na verdade isso não é lei. A fidelidade, ela acompanha a gente desde o Éden, e Deus, ele vai colocando desde o início, limites. Você vai comer de toda a árvore do jardim, essa aqui não. Não, essa aqui é minha, essa aqui é dedicada a mim. Você pode experimentar castanha do Pará, castanha de caju, você pode experimentar caqui, manga, graviola, siriguela, você pode experimentar tomate, você pode experimentar pepino, você pode comer tudo que a terra dá. Essa árvore aqui não pertence a você. Não coma, porque ela está consagrada, ela está dedicada a mim. Esse princípio, ele vem assim, varrendo a Bíblia, assim, mas tem um monte dele. Quando o povo de Israel, ele entra na terra da promessa, você tem um lugar, e eu gosto muito desse lugar, muito mesmo, eu tenho lembrança, memórias de lá, ficar na Jordânia, você chega assim num grande precipício, porque é isso que é. Aí você olha lá embaixo e você vê Jericó, lá embaixo. Só que tem um fiozinho assim de prata, que vai de norte a sul. Eu levei meus filhos lá, que é o Rio Jordão. E Deus fala assim para Moisés: olha, do norte a sul é teu. De Dan é a tribo mais ao norte, é o estado, assim, a federação, lá não é uma federação, mas a terra mais ao norte, até Berseba, que é a terra mais ao sul, tudo é teu. Está vendo essas cidades aqui, tudo? Desde o grande mar, que é o mar Mediterrâneo, até o grande rio, que é o Jordão, é aquele fiozinho de prata, é tudo teu. Mas presta atenção, Jericó não, Jericó é minha. Vocês não vão tocar em nada de Jericó. Você lembra da história? Eles vão caminhando em volta de Jericó por 6 dias, em silêncio. No 7º dia eles vão rodear por 6 vezes, na 7ª vez vão gritar, e ali a cidade parece que ela auto se implode, ela cai, os muros são derrubados, a cidade ela não toca em nada. Aí tem sempre um ganancioso, Acã, e vai lá tirar algumas preciosidades, e a vida dele é desgraçada por isso. Deus disse para Adão, antes da lei, não toque nessa árvore. Adão vai lá com Eva, e a morte entra ali. Aquele lugar lindo, perfeito, era um paraíso. A gente tem a capacidade de transformar aquilo que é perfeito em algo desgraçado. Esse princípio é um princípio eterno. Do Senhor é a terra. Não havia gente, não. Porque a gente pensa que a gente tem.
E a gente acumula achando que é nosso. Do Senhor é a terra. E tudo que nela existe, o mundo e o que neles existem. Antes de haver vida, havia terra, e antes de haver o que a gente tem, Deus criou a vida, é dele, pertence a ele. E aqui, em Gênesis 28, Jacó, ele pega esse princípio e fala assim: se o Senhor, aqui é um voto, é uma oferta ligada a um contrato. Então Jacó fez um voto: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que eu estou fazendo. A viagem durou 21 anos. Provenha-me de comida e roupa, levar-me de volta em segurança à casa de meu pai. Então o Senhor será o meu Deus, e de tudo que me der, certamente darei o dízimo. E esse homem, ele vai ficar muito além daquilo que a gente chama de ser rico. Muito além, ele vai ser aliás, está na moda, né? Um super rico. Esse homem, ele é abençoado por Deus, mas ele fala assim: já que isso é meu Deus, daquilo que eu recebi, a 10ª parte, eu vou devolver ao Senhor. Esse é um princípio que é incompreendido. Tem gente que pensa que dizimar é religião. Tem gente que pensa que dizimar é cumprir tabela. Não, fui lá e pelo menos eu cumpri aquilo que eu devia fazer. Tem gente que pensa que dizimar é fazer troca. Não, eu te dei o dízimo, eu te dei o meu carro 1.0, agora o Senhor vai me dar um carro 2.0. Vocês não sabem o que é isso. Eu era bem menino, com a pastora Fabio, e a gente não conhecia o Evangelho de Jesus. Eu morava assim numa praia, num bairro do Rio de Janeiro, chamado Ilha do Governador. No final do ano, as pessoas iam para a praia. Eu ficava ali olhando, fazia oferenda. Hoje as casas têm muros altos. Naquele tempo, eu tinha que subir assim. Eu me lembro que eu subia no muro e ficava olhando. Aí vinha aquele povo todo de branco colocar oferenda na praia, fazer voto para o ano novo, pular ondas. Aí eles traziam flores e iam jogar na praia. Oferendas à rainha do mar, como se Deus não fosse Deus. Engraçado que o diabo gosta de tomar as coisas para ele, né? É a floresta encantada, é a mata virgem. Cuidado aqui nesse lugar aqui, que é o território do diabo. Ele gosta de tomar data para ele. Não, aqui é a época da festa junina. Aqui é a época do Natal. Não pode mais celebrar Natal. Tem gente que vai dando assim, ele vai recolhendo, ele vai tomando, ele vai usurpando, e a gente não pode fazer nada. E a igreja não reage, não. Fica com medo disso. Todos os dias são dias para você glorificar a Deus, para você exaltar o Senhor. Todos os dias são dele. O sábado é dele, o domingo é dele, a segunda, a terça, o dia 1 até o dia 30, o dia 13. Nasci no dia 13. Dia do azar para você, porque para mim, para minha mãe, eu sempre celebrei lá. Eu sei que tem gente que não gosta do 13, algumas vezes que... Mas quando você começa a dizer sobre oferta, uma vez eu fui cuidar de uma pessoa que estava profundamente envolvida com o ocultismo. E aí eu lembrei que quando eu era garoto, eles pegavam uns barquinhos coloridos. Eu me lembro que era azul e branco. Colocavam velas, acendiam velas. Colocavam comida, oferendas, roupa, perfume, e mandavam para o mar. Esse homem falou: pastor, isso não é nada.
eu botava carro. Falei, o quê? Não. Pegava uma balsa e eu queria ter uma empresa de automóveis, dessas de venda de automóveis, de concessionárias. Todo ano eu fazia isso. Eu pegava o carro importado, a entidade, falava assim, eu quero um carro importado. E jogava no mar. Botava numa balsa e jogava no mar. É um exercício de honra à soberania de uma entidade que é o engano. E a igreja não entende isso quando a gente fala de oferta. Oferta que deu um sacrifício de amor a Deus. Você vai ver isso se repetindo só nos primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. 100 vezes. Chega em casa e dá um Google na palavra oferta e manda buscar só nos primeiros 5 livros da Bíblia essa palavra oferta, dízimo, primícia, isso aparece 100 vezes. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta que é voluntária e vai além dos 10%, que é o dízimo. O dízimo é a 10ª parte daquilo que vem para a sua mão. É isso que é dízimo. E a oferta vai além. Pode ser material, pode ser serviço. A oferta é o que Deus move no teu coração. O diabo nunca vai deixar que você dê uma oferta. Pastor, eu sonhei aqui que eu estava levando uma cesta básica. Não é o diabo, é Deus. A ganância acumula, não quer dividir, não quer repartir, quer justificar, mas eu trabalhei, mas eu sofri, eu fiquei de sol a sol, e eu não vou dar. Isso é ganância. A generosidade, é por isso que Jesus vai dizer, coisa mais bem-aventurada é dado que receber. A igreja recebeu esse mês 1.500 ou 1.600, foi perto, passou de 1.500 litros de leite. Tem que ver a alegria com que a ação social vai para esses bairros que são pessoas vulneráveis. Eles chegam com leite, parece que você está derramando, sabe o que na mão dele? Ouro. É a maneira, a igreja, as células, fizeram um movimento aqui com a Rede de Expansão, para levar, e a ação social foi levar para o bairro do Cachimba, para o bairro do Ganchinho, e para outras famílias. A alegria com que os olhos brilhando daqueles homens, mulheres da igreja, foram levar, de ver como é bom dar, é coisa mais bem-aventurada. Existe uma lei aqui, ela tem uma função de semente. É por isso que Paulo escreve à igreja dos gregos lá em Corinto, ele judeu, ele está explicando para grego, quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia muito, quem não semeia nada, não vai colher nada. A oferta, ela funciona como um agente multiplicador. Mas o que a gente ouve? Não reparte, não. Dá nada. Guarda para você. Não investe, não reconhece a soberania. O voto tem outro perfil. O voto é uma responsabilidade assumida. Melhor que não vote do que votar e não pagar. Está entendendo a palavra pagar aqui? Vocês estão vendo a palavra pagar? Voto, querido, é um contrato. Voto, você está assinando uma nota promissória. Se o Senhor me der, eu vou dar. Espera aí, tu está chamando Deus. Não tente enganar o Senhor. Aqui não é um acordo que você vai escapar, não. Se Deus me livrar dessa doença, se Deus me livrar desse câncer, se Deus me livrar dessa perseguição, se Deus me livrar agora que tem alguém me perseguindo querendo acabar com a minha vida. Deus, se só me livrar, eu vou entregar minha vida ao Senhor para sempre. Você está pensando que Deus não ouve? Ouve. Só que aqui você fez um apelo. Você falou assim: Deus, tá bem, eu me rendo aqui. Sei que eu estou todo errado,
e agora eu quero me consertar. Se o Senhor me livrar, e agora eu vou acreditar que o Senhor é Deus. Foi mais ou menos o que o Jacó fez com Deus. O voto, ele tem uma promessa. Se o Senhor abençoar minha empresa, abençoar meu casamento, trazer meu filho de volta, aqui o voto, ele está conectado, ele está ligado a uma ação que o Senhor vai fazer, para dizer assim, está vendo? Eu te entreguei. Agora você tem que fazer a tua parte. É por isso que Eclesiastes 5,5 fala assim, não fique devendo ao Senhor não. Você votou? Paga o teu voto. E a primícia? A primícia é um princípio de honra. Honre o Senhor com a primícia, com todos os seus, com os primeiros frutos. Tem gente que fica falando assim, você vai ver, pastor, quando sair minha causa na justiça, quando eu ficar rico, quando eu for promovido, quando entrar aquela grana e a minha herança, pastor, olha como é que o ser humano mente. Aí eu vou entregar uma oferta, eu vou construir, sabe esse lugar que vocês querem aí, que vai aumentar? Aí eu vou ajudar. Aí, pastor, eu vou pegar aqui, vou botar um checão, vou fazer um pix. Não é isso que Deus quer. Deus quer a primeira parte. Todo primogênito pertence ao Senhor. Você já leu isso? Eu tenho lá o meu gado, o meu cabritinho, a minha ovelha. Nasceu o primeiro. Você fala, não, o primeiro nasceu magrinho. É esse mesmo. Porque você fala assim, não, eu vou dar o segundo. É aquela pessoa que fala assim, não, o que sobra? Lembra da oferta de Caim, ao cabo de dias? Depois eu vou ter uma colheita melhor. Estou plantando aqui abacaxi, cenoura, estou plantando melão, mas nasceu mirradinho. Eu vou esperar passar, espera que eu vou semear de novo, e aí quando der o maiorzão, eu entrego para Deus. Não, você não entendeu. A primeira parte é dele. Honra o Senhor com os primeiros frutos. É interessante porque ele fala para você colocar Deus em primeiro lugar. Foi isso que a gente estudou em Ageu, há dois domingos atrás. Lembra de Ageu? A gente está cuidando primeiro da gente, a casa de você é luxuosa, e a igreja está em ruína. A igreja não tem chão, não tem, então a gente não tem cobertura para o estacionamento, mas na tua casa tem garagem. É isso que ele está falando. O princípio da primícia é honrar quem? O dono de tudo. E por fim, o dízimo é uma expressão de fidelidade. O dízimo não é meu. Isso aqui não é meu. Sabe aquilo que não é teu? Não toca naquilo que não é teu. Porque se você pegar aquilo que não é teu, você está roubando. Isso é teu? Não. Quando isso fica na minha cabeça, esse princípio eu aprendi a duras penas. Esse princípio que a gente ouve o pastor falando, e eu era ovelha, e eu sou ovelha ainda, mas eu sou pastor. Sabe como é que eu aprendi isso? Com sofrimento. E eu não precisava, por quê? Porque eu duvidava. Abraão, pega o teu filho. Gente, vamos combinar que Abraão teve uma história lascada para ser pai da fé? Abraão não é qualquer um não, meu amigo. Abraão recebe uma promessa com 75 anos. Gente, com 75 anos, você quer pendurar a chuteira. Aí você fala, não, pendura a chuteira não. Você vai começar o campeonato agora. Eu falei, mas agora? Tu cuidado para ser bisa? Você pai? Ano que vem eu te visito aqui, vai ter um filho. E Sara, vamos lá, meu velho. Passado 39 anos, porque dos 75 anos dele, até os 14 do filho dele, Isaac nasceu. Passaram 39 anos. O garoto estava com 14. E aí passou aquela fase, né? Que a criança não pega coqueluche, não pega sarampo, não pega catapora. O garoto forte, ele falou, pega o teu filho, o teu primeiro e teu único filho. Gente, primícia. Coloca no altar. Ele ia fazer
o anjo não deixa ele fazer, e ali ele é recompensado, porque ele entrega para Deus o que é dele, não é meu. O dízimo não pertence ao ofertante. O dízimo pertence a quem, gente? A quem pertence? A quem? Vamos com fé, gente. O que é? A palavra está doendo? Não, fala ai então, em vez de dar glória a Deus. Fala ai. O dízimo pertence a quem? Passarão os céus e a terra. A Bíblia vai passar, gente. O princípio que existia antes da lei, que existia na lei, e que agora permanece na graça. Porque tem gente que fica falando aí, não, isso é como se a gente está falando aqui de estatuto perpétuo. O que é um estatuto perpétuo? É aquilo que não perde validade, não fica velho. Sabe aquela palavra, lei da gravidade? Pastor Marco, me ajuda aqui, pastor Marco. Me ajuda aqui, por favor. Aqui. Vou mostrar, ó. A lei não ficou velha. Segura aí que vai cair, não vai deixar cair. Eu vou soltar aqui. Tem uma lei, tem uma força assim, ó. Está vendo um vetor? Que vai puxar para baixo. Eu não vou fazer nada, vou só soltar. Olha aqui, ó. Lei da gravidade, ó. Olha lá, ela cai. Muito obrigado. Por quê? É uma lei perpétua. Porque se não tivesse lei da gravidade, a gente ia sair tudo voando aí. Que nem os fantasmas, a gente ia sair por aí voando. Essa é perpétua. Então cuidado. Muito cuidado com a avareza. Ele recomendou, tente cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza. A avareza não quer repartir, não quer não, gente. Não quer. A avareza quer acumular. Aqui, existem 4 questões que você tem que tratar na questão da avareza. E aqui, eu também preciso citar, que eu falo todo ano, uma vez por ano, falo isso. A gente não aprende a lidar com dinheiro em casa. A gente não aprende a lidar com dinheiro na escola. Você quer ver uma coisa? Quem foi aqui que na escola aprendeu a fazer imposto? Quem foi? Levanta a mão que eu quero conhecer. A tua escola te ensinou. Estou falando do contador que foi para a faculdade, não. Na escola, você aprendeu? Ninguém. Vou fazer uma pergunta mais simples. Igreja cheia, hein? Igreja cheia. Quantos aqui o seu pai ensinou você a mexer com dinheiro? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25 pessoas. Como é que pode isso? E aí na hora que a igreja quer ensinar, não pode ensinar, não pode falar de dinheiro, é assunto proibido, é gente machucada, é gente endividada, é gente que não paga boleto, é gente que está sendo perseguida, e a gente não pode ensinar, aí fica todo mundo calado, e você sabe que a ignorância é um território de Satanás, você sabia disso? Ele adora a ignorância, porque ele é o pai da mentira, ele não gosta da verdade, e aqui ele se disfarça de Deus. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Você vai amar um, você vai odiar o outro, cruz credo, pastor. Você vai servir a um, você vai desprezar o outro. Você faz congresso, eu tenho curso, chama Bênção em Colheita, é o curso que é menos procurado, sabia disso? As pessoas não querem aprender, porque dói aprender, um ensino traumatiza a gente, para mudar a vida da gente, para consertar. A palavra de Deus muda a mente e muda o comportamento, leva ao arrependimento. Número 2, o dinheiro sufoca a verdade. O semeador de Marcos 4 é o mesmo semeador de Mateus 13. Ele sai para semear, aí tem uma sementinha que cai no meio dos espinhos. Só que o engano das riquezas,
preocupações, as ambições com outras coisas. Sabe o que ele faz? Esganar, sufocar, é você tirar o ar que respira. Se eu tirar o ar que entra nos teus pulmões, acabou para você. É isso que o dinheiro faz. O dinheiro leva irmão, matar irmão. Foi isso que fez com que os irmãos de José vendessem ele como escravo. Tomara que suma, tomara que morra, tomara que desapareça. É isso aqui. Número 3, proíbe a entrada. É mais fácil, Marcos capítulo 10 aqui, Jesus está falando com um cara, pensa num cara que tem grana. Esse jovem rico aqui, esse homem, se fosse hoje, estava andando de Ferrari fora. Ferrari. Não ia comprar roupa na Pernambucanas, nem na C&A não, meu filho. Não. Ia comprar em Milão. Então vai fazer o quê? Eu vou ali, em Milão, para comprar camiseta. É isso que esse cara era. Rico, milionário, bilionário. Jantava com Elon Musk, daquele tempo lá. Sabe o que Jesus diz para ele? Que é mais fácil um camelo passar por um buraquinho do que um homem que confia nas riquezas e entrar no reino de Deus. Ele se perde. O dinheiro se fantasia de Deus. O dinheiro, ele sufoca a verdade. O dinheiro compra. Quer dizer, não estão vendo, ninguém está vendo a quantidade de corrupção que a gente vive. Alguém aqui é cego? Alguém aqui é bobo? A gente vê isso o tempo todo. Aí finge que não vê, finge que não acontece. É na casa dos outros, é no tempo dos outros, é na época dos outros. A gente está vivendo isso. O dinheiro é capaz de promover uma proibição. Aqui você não vai entrar. Quando você termina, vou dar uma dica para vocês. Quando você for ler a Bíblia, você vai ler os 2 primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, faça isso. E depois você vai pular para o Apocalipse, e vai ler o capítulo 21 e 22. São os únicos 4 capítulos da Bíblia, únicos, que ali não tem pecado. É bem interessante, sabia? Leia capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis, aí para, não entra no capítulo 3 não, aí vai lá para o final, lê o capítulo 22, o capítulo 21 e capítulo 22, que são os 2 últimos da Bíblia, que estão em Apocalipse. É impressionante, você vai ver um negócio interessante. Deus vai falar assim, o Espírito e a noiva convidam, dizem, vem, aquele que tem sede, vem, e beba de graça, da fonte da água da vida. É bem interessante, o mesmo rio, lembra aquele rio, que sai do trono de Deus, lá do Éden, lembra disso? É o mesmo rio que está saindo, que aparece de novo, do trono de Deus, no capítulo 21 e 22, mesma coisa, é a mesma água límpida. O dinheiro faz a gente ficar correndo, sabe o cachorro quando corre atrás do rabo dele, atrás do vento? É isso, ele fecha o acesso. E por último, razão de sofrimento. É isso que Paulo escreve para um pastor lá, que ele acabou de ordenar lá, é um seminarista, passou pelo conselho, o nome dele era Timóteo. Aí ele fala, os que querem ficar ricos, caem em tentação. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Você pode ficar rico à vontade. A Bíblia fala sobre promessa de riqueza. Eu não prego o evangelho da prosperidade não prego não. Eu prego o evangelho da cruz, mas a obediência faz você viver no meio da riqueza. Você não vai virar o tio Patinhas, nadando no copo cheio de moeda de ouro, não é isso. Mas a Bíblia fala de uma recompensa, porque o dinheiro é uma questão espiritual, e é mesmo. E você vai ver gente obediente, que prospera, e gente desobediente, que fala assim, pastor, comigo não funciona. Aquele que semeia muito, ele colhe muito. Essa é uma realidade espiritual, bíblica, e que não vai ser mudada. Os que querem ficar ricos, e você pode ficar rico,
Você não pode cair em armadilha. Já viu a quantidade de gente que cai em golpe hoje? Golpe em muitos desejos descontrolados e nocivos. Olha que palavras, levam os homens a mergulhar. Já viu gente arruinada? Pastor, eu estou arruinado nos meus negócios e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é a maneira como você se relaciona com ele. É uma paixão proibida. Você não pode amar Deus e amar o dinheiro. Por quê? Você se descontrola. Esse dinheiro traz tormento. Eles se atormentam com sofrimentos. E aqui eu encerro com um texto que a gente nunca lê aqui. Já repararam isso? A gente nunca lê Malaquias 3, mas eu vou ler. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir janelas dos céus, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha maior abastança. Está vendo que é bênção aqui? A gente acha que está abençoando os outros. Deus está falando que Ele vai recompensar a gente. Também por amor de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. E existe uma colheita, que você fala, isso aqui eu já perdi. Não. O fruto não vai ser abortado, e você vai ser recompensado. Tem uma janela aberta. Aonde? No céu. Está vendo essa janela aí? Estão olhando a janela da igreja? Está vendo? Você sobe por dentro. Porta, você abre por dentro ou fora? Janela não. Deus abre janela, não abre porta não, gente. Ele faz derramar. E aqui eu trago rapidamente alguns princípios. O primeiro é que dinheiro é um princípio espiritual. O segundo, existe, a gente já tratou sobre isso semana retrasada, em Ageu, uma ideia muito clara de perda espiritual para quem coloca Deus em segundo plano. É saco furado. É saco furado. São perdas inexplicáveis. Pastor, o que está acontecendo? É quando a gente coloca a nossa vida na frente do Senhor. Número 3, oferta é um sacrifício. A oferta não é o que sobra. A oferta promove reação de Deus. Eu gosto muito, 2 Samuel 24, mas Crônicas é muito mais. Assim, fala comigo no coração, porque eu tenho esse coração de quem andou com tropa, com soldado, com guerra, com perspectiva de guerra, com treinamento militar. Quando o anjo, a oferta sobe, o anjo pega a espada, chama-se calar a baioneta, aquela adaga que vai na ponta do fuzil. Você fala assim, chega, não vai cortar mais ninguém. Há uma reação de Deus. Adonias se segura, se agarra no altar, ele recebe misericórdia. São pessoas que se apresentam diante de Deus para se relacionar no altar. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Eu esses dias estava no núcleo de pastores aqui em Curitiba, me chamaram para fazer um momento de dedicação. Tudo que é pastor, Assembleia de Deus, comunidade, metodista, presbiteriana, quadrangular. Eu falei para eles, vocês vão ter o rebanho que vocês ensinam. Se você não botar o pé na água, o mar não vai abrir, e não vai virar chão, e você não vai para lugar nenhum. A gente tem que ser o primeiro. O sacerdote é exemplar. Se a minha vida financeira não for exemplar, você lembra, Darcy? Esse ano agora vai fazer 7 anos que eu estou aqui. O pastor Darcy era o presidente da comissão que estava convidando o pastor para Bom Retiro. Eles investigaram a minha vida inteira. Para você ser ordenado pastor, eles pegam tuas contas, eles vão buscar no Serasa, sabe, todos esses instrumentos que verificam como é que é a tua vida financeira. É assim. Pastor não pode dever nada para ninguém. Pastor não faz negócio com ovelha. Pastor não recebe dinheiro de ovelha. Pastor
pode ficar pobre, rico não. Rico não. Barnabé era rico, natural de Chipre. Ele vende as terras dele e entrega para o evangelho. Rico não. Você é digno de salário, de recompensa. Digno é o obreiro do seu salário. Todo mundo usa sapato, todo mundo quer se vestir, todo mundo quer comer bem. Mas existe um princípio de honra aqui. O princípio da honra é você colocar Deus em primeiro lugar. Isso eu tenho ensinado para todo mundo. Pois o que aproveita o homem? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O dinheiro é capaz, gente, de deixar a gente perdido eternamente. Cuidado para você não roubar teu pai. Estou ensinando com clareza aqui. Estou navegando na Bíblia e estou aqui, ó, com todo carinho, com todo amor. Vamos, um de cada vez. Eu estou entregando os princípios, um de cada vez. Roubará o homem a Deus? Não roube seu pai. Teu pai vai saber. Não roube seu pai. Deus tira os cativos para a prosperidade. Sabe quem habita na sequidão? Na terra estéril? O desobediente, o rebelde. Existe uma colheita espiritual. Vamos ficar em pé e vamos encerrar. Vocês estão muito silenciosos hoje, sabia? Normalmente é sério. Eu escuto os glória a Deus, os aleluias. O que aconteceu hoje, gente? Hein? Dá um aleluia aí, meu irmão. Dá um glória a Deus. Olha que palavra, pastor. Por que é? Todo mundo fica assustado? A Bíblia sempre. Nosso compromisso aqui, querido, é com a verdade, tá bem? É com o ensino. É para abençoar a sua vida. Pode tudo ter dado errado. Tem gente que erra. Eu errei. Só que a gente tem tempo para consertar. O que você não pode é viver achando que tua vida vai continuar assim, ou você achar que pode colocar Deus de lado e o mundo espiritual não vai responder. Vai responder. Se você semear, você vai colher. Eu vou orar por toda a igreja agora, toda a igreja. Nós temos um louvor. Quero convidar todos vocês, vem aqui à frente. Sai do seu lugar, você também que quer, que tem um clamor, que tem um pedido ao Senhor, que está passando por uma dificuldade, por uma luta, por uma enfermidade. Você que quer experimentar o melhor do Senhor, você que tem gratidão no coração, você que quer entregar a tua vida como oferta. Queria convidar todos vocês para que saiam dos lugares. Os pastores vão orar por você também aqui. O time da intercessão também vai orar. Que bom que você está aqui, querido. Saiu da praia para vir pegar um frio? Seja bem-vindo. Pessoal, vamos orar? Amém, Pai. Nós entregamos as suas mãos, Senhor, toda angústia, Pai, todas as dores. Entregamos, ó Pai, todas as preocupações. Entregamos, ó Pai, tudo aquilo, todas as nossas aflições, ó Pai, tudo aquilo que tem nos tirado o sono, ó Pai. Pai, nós decidimos no dia de hoje entregar isso nas Tuas mãos, ó Pai. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor tome o controle da situação, Senhor, que o Senhor arranque de nossos corações, ó Pai, tudo isso que tem gerado, ó Pai, dores, ó Pai. Pai, nós entregamos nas Suas mãos, ó Pai, o nosso melhor. Nós entregamos a nossa família, entregamos os nossos casamentos, entregamos as nossas finanças, entregamos as nossas saúdes, ó Pai. Nós te clamamos, ó Pai, para que o Senhor faça acontecer um mover sobrenatural sobre as nossas vidas, ó Pai, sobre os nossos casamentos, sobre as nossas famílias, Senhor, em nome de Jesus. Eu estabeleço a paz do Senhor sobre a sua vida, as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, Pai, as bênçãos do Senhor sobre a sua casa. Nós te clamamos, Senhor, para que o Senhor faça resplandecer o Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um aqui. Nós entregamos a Ti, ó Pai, os nossos filhos, os nossos netos, as nossas famílias. Pai, nós entregamos a Ti cada um das nossas empresas, dos nossos negócios, ó Pai, nos nossos trabalhos. Entregamos a nossa vida financeira nas Tuas mãos. Entregamos, ó Pai, tudo a Ti, Senhor. Pai, nós te clamamos
clamamos para que o Senhor faça acontecer a sua obra, que o Senhor coloque a sua mão poderosa e nos abençoe, Pai, que o Senhor nos renove, ó Pai, renove as nossas forças, ó Pai, que o Senhor tire de nós, ó Pai, todo esse peso, toda essa carga, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos faça crescer contigo em intimidade, ó Pai, que nós possamos viver algo novo a cada dia com o Senhor, ó Pai, e aprender a viver e dizer que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Rei, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor está no controle da nossa vida, Pai. Nos dá um direcionamento, Pai, nos dá a direção para onde temos que ir como família, para onde temos que ir como empresa, como negócio, Pai. Vem abençoar a vida do Teu povo, vem abençoar a colheita do Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Nós te clamamos, ó Pai, que toda a sequidão vai ser cessada, Pai, que o Senhor vai resplandecer sobre a vida do Teu povo, que eles vão colher algo novo a cada dia, que eles vão ver a mão poderosa do Senhor sobre a vida deles, em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Amém, amém.